Bom dia a todos. A gente começa aí o encontro do Patinco, do Clube de Leitura. E nesse encontro a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do repertório semântico, para começar. Mas antes de falar sobre o repertório semântico, vou compartilhar a tela com vocês aqui, porque eu enviei um material novo sobre a questão do cérebro. Deixa eu colocar a Carol para dentro. Sobre a questão do cérebro, porque aquele cérebro que nós estávamos vendo ele diz respeito às modificações do cérebro no processo de reconhecimento. Como a gente está mudando de processo agora, isso significa que a gente precisa de um novo material, né? Por isso que eu enviei para vocês aquele novo da compreensão. Vou colocar aqui o compartilhar a tela, cadê? Qual é o botão de... Ah, tá aqui. Eles mudaram de lugar os botões de novo. Como o Pachinko ele tem uma série, né? Não são todos os livros que a gente tem esse prazer de ter uma série, né? Embora seja um pouquinho diferente do livro em algumas coisas, a história em si é bem fiel. Então eu peguei algumas cenas da série, né? Tem aí a Sunja. A gente tem aí agora esse novo cérebro para explorar, que é um cérebro da compreensão. Então, enquanto eu explico, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, que daí eu explico um pouquinho melhor, porque essa parte é bem importante. São três cérebros que vocês têm aí, vai ter um pequenininho ali em rosa e azul, que são os hemisférios esquerdo e direito. Nós vamos ter um cérebro um pouco menorzinho, assim, porque se eu colocasse tudo no mesmo ia ficar esquisito, e daí a gente tem o grandão. Hoje a gente vai explorar só algumas partes, e eu deixei algumas outras para o próximo, para não ficar muito pesado para vocês. A gente vai começar com aquele cérebro menorzinho. Deixa eu ver que tem pessoas entrando. Peraí. Deixa só o pessoal entrar, daí a gente já continua. Nós vamos começar com o cérebro que é menorzinho, que é aquele rosa e o azul. Então, vocês podem pegar a página de vocês. Nesse rosa e o azulzinho, a gente tem os hemisférios cerebrais. E nesses hemisférios, a gente vai ter aí a compreensão explícita factual à esquerda, no hemisfério esquerdo, né? Ou seja, tudo que for de literal, tudo que for de explícito, literal, localização em texto, é tudo do lado esquerdo. E tudo que for implícito, espera só o pessoal entrar, deixa eu ver se tem alguma. Bom dia. Tudo que for implícito, ou seja, que eu preciso de interpretação, vai acontecer do lado direito, né? Então a gente tem essa diferença aí do hemisfério esquerdo e do hemisfério direito. Hum, explícito. Oi? Acho que não era nada. Se alguém precisar, a gente pode desmutar o microfone e fazer pergunta, tá? Lembra que no anterior a gente falou de interpretação, compreensão, não, entendimento, compreensão e interpretação? É o entender, compreender, interpretar. A gente vai voltar nisso nesse encontro. E nesse no hemisfério esquerdo e direito, fica muito claro que eu começo com entender no hemisfério esquerdo, e daí eu tenho uma transição para compreender, e eu só chego no interpretar quando eu atinjo o hemisfério direito. Como que eu atinjo esse hemisfério direito? Eu consigo atingir ele pelo ensino da letra cursiva, porque ele ativa nesse ensino de letra cursiva, e eu também consigo atingir o hemisfério direito por meio da música. São os dois caminhos mais fáceis. A consciência fonológica, ela dá uma ajudada.
Não que seja completa, mas ela também dá uma ativaçãozinha assim um pouco menor do que a música ou a letra cursiva, porque a música e a letra cursiva é o que vai fazer com que a gente tenha aí a especialização funcional, que é o que eu preciso para ativar o lado direito. Alguma pergunta? Não? Por isso que quando eu dou letra bastão, a gente chama de bastão aqui na minha cidade, mas alguns lugares chama caixa alta, que é o nome próprio dela, né? Lá na alfabetização, eu não consigo que a criança chegue na interpretação de texto, muitas vezes, a não ser que ela tenha esse estímulo também, né? Porque a letra bastão, ela não tem as ligações que precisa entre as letras. Sabe aquelas voltinhas, os volteios, as ligaduras? Então, isso faz com que o hemisfério direito seja ativado, que é uma coisa que não acontece na bastão. Ela é muito separada uma da outra. Eu preciso juntar as informações, por isso que a letra cursiva faz a diferença. Lá naquele cérebrozinho menor, que tem as coisinhas em cinza, a gente vai ter o córtex dorsolateral e cingulado. Peraí que ele não tá indo. Esse córtex, ele faz com que a gente ative a memória de trabalho, que vai reter o conteúdo que já foi lido. Então, quando a criança lê a frase, o pato foi na lagoa. Se ela não tiver essa memória de trabalho em uso, ela não vai lembrar que foi o pato que esteve na lagoa. Se eu perguntar quem esteve na lagoa, ela não vai saber que é o pato, porque a memória de trabalho não foi ativada. Eu não fiz trabalho com esse córtex dorsolateral cingulado, né? E daí como que eu faço isso? Lá no comecinho da alfabetização para os alunos menores, eu vou usar brevemente, com moderação, o que a gente chama de leitura piramidal, que é uma coisa que eu particularmente não gosto muito, porque às vezes as professoras se apoiam nela muito tempo, mas é uma coisa assim que você só usa para criança automatizar para ela poder usar mais a memória de trabalho. Mas quando eu fico só naquilo, a criança cria alguns vícios ruins. E a gente vai ver um pouquinho da leitura piramidal nesse encontro. Alguma pergunta? Não? Ali embaixo, ó, no cérebro maior, a gente tem o lobo temporal inferior, a parte verde. Esquerdo, lado esquerdo ainda, a gente não chegou no direito. Giro cingulado e cerebelo. É uma área um pouco maior. E nessa área é onde eu vou trabalhar com a automatização. Por quê? Porque aqui a gente tem a memória de longo prazo também, dentro aí do cerebelo. É uma das partes que estarão ali, de certa forma. Depois a gente vai ver um pouquinho mais. Quando eu trabalho com a automatização, eu vou acionar essa parte aí do cérebro. Então, eu vou ter que fazer com que a criança entenda aqui no frontal, mas para que ela entenda no frontal, eu também preciso trabalhar essa automatização, né? Então, quando ela vê, por exemplo, a palavra boneca, por isso que a gente trabalha as palavras de memória, ela já sabe que é boneca, então ela não vai ter uma carga cognitiva alta no momento de ler a boneca. E o último de hoje, do cérebro, é o lobo temporal médio esquerdo. Ainda não chegamos no direito, como eu falei para vocês. Na verdade, todo esse é do esquerdo, né? Eu ainda vou chegar no direito. Que vai ter a memória de longo prazo, conhecimento léxico-semântico do vocabulário. Então, aí a gente vai trabalhar com essa memória que eu falei de longo prazo, que ela foi estimulada naquela região verde, e ela consegue passar essa informação para a região amarela. E o conhecimento léxico-semântico, que é onde a gente entra no tema de hoje. Eu sei que essa explicação do cérebro é um pouquinho mais pesada, mas é importante para vocês entenderem que a gente está construindo isso com a criança. Alguma pergunta? Janaína, bom dia. Bom Aqui é a dia, Leivani. Leivane. Pode falar. Então, só para recapitular, porque assim é muito novo para mim também, né? Essa Sim. informação. Então, no lado direito, ele pode ser ativado, então, O com lado a... direito, se o lado direito não for ativado, a criança não chega a interpretar textos.
Ah, tá. Então ela não interpreta texto se não for É, atingida? isso, a criança que não. Sabe aquela criança que tem dificuldade? Você dá texto, parece que nem por decreto a criança consegue interpretar, responder as perguntas. Essa Sim, criança não tem o lado direito ativado. é o seguinte, não vai sim, vai perder o sim, compreendi. Da internet, né? Internet. Não sei se é Tá? Então a gente tem aí essas questões. O lado direito eu ainda não vou falar, porque ele é um pouquinho mais para frente que a gente vai tratar dele. Mas aqui nessa transição do entender para o compreender, que a gente está no processo de compreensão ainda, né? A gente tem todo essa questão das memórias. Se eu não trabalhar com a memória da criança, ela não vai conseguir aprender. E a memória ela trabalha por meio da repetição, não tem outra forma. Ou vai repetir por escrito, ou vai repetir ouvindo. O tipo de repetição é até assim diferente. O que eu preciso é aumentar, porque essa parte da memória ela consegue ser aumentada de tamanho, mas vai depender do estímulo do professor. Por isso que o livro didático ele não consegue essa tarefa, porque ele vê por muito pouco tempo as coisas, né? Então essa questão da instantaneidade, tanto das telas quanto dos livros didáticos, faz com que a memória não aumente de tamanho no cérebro da criança. E isso também vai implicar em uma leitura mais pobre. Vamos lá, né, para questão aí, porque lá nesse último que eu falei, conhecimento léxico semântico do vocabulário. A gente vai ver a diferença de léxico e semântico, porque eles são muito diferentes. Quando eu falo campo léxico é uma coisa e quando eu falo campo semântico é outra. O campo léxico é onde eu tenho aí o acervo de palavras pertencentes a um idioma. Lembrando que as línguas possuem mutabilidade. O que isso quer dizer? Que elas mudam. A mutabilidade vem de mutação, nesse caso, tá? Ou seja, elas não são finitas. Todos os dias a gente pode criar palavras novas, porque a língua é muito flexível, né? Tanto que a gente tem aí o que a gente chama de neologismo, que são as novas palavras incorporadas à língua, ao idioma. Então, esse léxico diz respeito a essas palavras que pertencem ao idioma. Já a semântica vai ser o estudo do significado dessas palavras e as relações que elas têm, né? Então, a criança que entende leitura, ela está na parte do léxico. A criança que compreende ou interpreta a leitura, ela já foi para o campo semântico. Alguma pergunta? Não? Falei que entender, compreender e interpretar era importante? Lá no léxico, eu vou dar um exemplo para vocês do Patincô. Eu ia pegar que o livro estava lá no alto e ia pedir para meu marido, eu esqueci. Ele está lá no alto da prateleira, mas se precisar eu pego lá. É, o Pachinko, ele é um jogo, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei aquelas nuvens de palavras que eu acho que vocês já viram em algum momento, né? Aliás, é um exercício legal fazer nuvem de palavra com as crianças, porque daí você cria um campo lexical. Então, cada criança vai escrever uma palavra, por exemplo, que de um livro que for lido, e daí vocês, essas palavras é uma atividade bacana, são umas tirinhas, você dá umas tirinhas para a criança escreve a palavra, bem grandão, né? E daí vocês podem montar um painel com a nuvem de palavras daquele livro lido. É uma opção aí interessante. Aqui no caso, eu só achei em inglês, tá pronto. Então a gente tinha lá patincô, e daí tem várias palavras relacionadas dentro do léxico do inglês ao patincô. Então a gente tem lá Ásia, máquina, dinheiro, bola. Deixa eu ver o que eu enxergo, né? Porque é pequenininho de tudo. Daí algumas palavras repetem, né? Máquinas, o slot, né? Que é aquele mecanismo de puxar. Gambling, que é jogo de azar. Deixa eu ver. Número, que vai ter números na máquina, né? Deve ter cassino em algum lugar. Luzes, porque elas são máquinas muito brilhantes, né? Então, a gente tem uma série de palavras relacionadas à palavra-chave, que é o patincô.
No caso de fazer um muro, uma nuvem de palavras, né, um mural, com um livro lido, vocês colocam o nome do livro no centro e daí colocam as palavras dos alunos. Eles podem eles mesmos colocarem uma para um lado, outra para o outro, fica bem bacana. Esse é um campo lexical. E daí você estimula as outras crianças a lerem o que os colegas escreveram. No campo semântico, a gente tem o estudo do significado das palavras. Então, quando eu falo partir, por exemplo, pode ser sair, pode ser fugir, pode ser zarpar, fraturar, porque eu posso partir um osso, né? Espatifar, né? Porque eu posso partir um vaso, ele espatifou no chão. Então, o sentido da palavra é que conta na semântica. Um outro exemplo é o da grama. Esse exemplo aí eu gosto, que é bem fácil de entender. Na semântica, a palavra grama pode ser de grama molhada, a grama do mato, né? Ou da grama do ouro, que é o peso. Então a gente tem a semântica. Alguma pergunta da diferença de léxico e semântico? É, então, assim, repertório seria Lexo que eles têm guardado Mais ou no menos. Se meio. for repertório de palavras, é Isso, léxico. isso, Agora, repertório de palavras. isso. Agora, sobre o significado dessas palavras é semântico. Tá. A gente ainda vai ver um pouquinho, porque lá na compreensão a gente trabalha com repertório semântico. Por quê? Porque o repertório léxico é do processo de reconhecimento. Repertório semântico é do processo de compreensão. Como a gente está no processo de compreensão, nós vamos trabalhar com repertório semântico, né? Então, toda aquela questão de decodificação, consciência fonológica, tudo aquilo que a gente viu nos encontros anteriores, que não eram de compreensão, são do léxico, porque ali a criança se acostuma a ler palavras, ler frases. Aqui a gente já vai atribuir significado, então a gente vai para um repertório semântico. Porque não basta para a criança entender a palavra que ela leu. Ah, eu entendi que aqui está escrito boneca. Ela precisa compreender o papel da boneca naquele texto, né? Então, isso é repertório semântico. Daí tem lá no livro eu fiz esse desenho, né? Uma das meninas murmurou que ficariam bem. Uma das meninas sussurrou que ficariam bem. Para um leitor que não é leitor, murmurar e sussurrar é a mesma coisa. Mas para um leitor fluente ou quase fluente, murmurar e sussurrar tem profundidades diferentes, que é até o que eu coloquei lá no livro. Tem alguns exemplos lá até do clima, né? Que vocês têm lá, tem a resposta embaixo, tudo certinho. É a mesma coisa de furto, roubo e latrocínio. Alguém sabe a diferença de furto, roubo e latrocínio? Quando a gente ouve notícia, né, às vezes tem essas palavras. Curto pequenas causas, pequenas coisas? Furto é mais leve, são coisas menores. Isso. Latrocínio, eu não sei. Você sabe que é um tipo de roubo. Sim, sei, mas não sei. Muito O grave, sei motivo lá. é muito Isso. grave. É. Latrocínio é roubo seguido de morte? Isso, latrocínio é roubo seguido de morte. E o roubo? Roubo é quando rouba com intenção planejada, sei lá, algo mais elaborado. Mais ou menos. O furto, gente, é quando é feito é um roubo, é um tipo de roubo, né? Só que é um roubo mais leve porque a pessoa não percebe. Geralmente são coisas pequenas, ele é bem planejado, sabe? Então a pessoa se distrai e o cara pega o celular, é um furto. O roubo, ele tem junto algum tipo de violência, ou empurrão, né? Então é quando a pessoa que está sendo assaltada, entre aspas, aí, roubada, ela tem consciência do roubo, no furto ela não tem.
ela tem consciência do roubo e ela foi agredida de alguma forma, né? Ou levou um tiro e não morreu, ou foi empurrada, ou foi socada, então isso é um roubo. Ou foi sequestrada, então tem alguma consequência. E o latrocínio, ele vai ser um roubo seguido de morte, né? Então, a gente tem esses três itens, que os três pertencem todos ao mesmo campo lexical, porque todos são palavras da língua portuguesa, e todos pertencem ao mesmo campo semântico. Então, assim, o campo é igual, mas o significado é diferente. Tem a mais ver com as vítimas do que com os próprios agentes da ação. Isso, então é para entender, por exemplo, quando fala num tribunal, né? Ah, é porque ele cometeu um latrocínio. Eu não preciso ficar explicando que ele fez um roubo que ocasionou o tiro, que ocasionou a morte do cidadão. Não, já fica tudo ali numa palavra só. Então, a semântica é quando eu vejo essa palavra e eu já sei o que aconteceu, eu já consigo pintar uma imagem inteira, assim, cenas na minha cabeça. Deu para entender ou ficou difícil? Não sei. Eu acho que eu entendi. Por exemplo, repete, por favor. Lexical. Campo Lexical. lexical. Isso. Por exemplo, alguém iria ler furto ou roubo e iriam pensar que é a mesma No, coisa. isso. No campo lexical, quando a criança ainda está no campo lexical, ela lê furto, roubo e Isso. latrocínio, para ela é tudo assalto. É. Ela Daí não lá no consegue imaginar assim. isso. Aí no campo semântico, eu sei a diferença, mas eu sei a diferença, é isso? Você sabe a diferença deles e você consegue imaginar, né? Então, quando eu falo que Ah, aconteceu um furto, você já sabe que não teve agressão e que provavelmente a pessoa foi enganada de alguma forma. Porque para você furtar, você precisa, né, que a por isso pessoa que nas respostas até dos alunos, quando eles compreendem mesmo, muda da resposta de muda quando eles não entendiam. A compreensão, as palavras, o repertório até aumenta, né? muito. Porque daí eles começam a usar com mais critério, né, as palavras, digamos assim. Quando eles passam para o campo semântico, é quando eles compreendem o que eles estão lendo, né? Porque às vezes a gente tem a falsa impressão que o aluno está entendendo o texto, compreendendo o texto, e ele está só entendendo. Alguma outra pergunta? Então, mas tá bem ruim, assim, os alunos, sabe? Eu tô com o quarto ano, eu Sei. peguei agora, em agosto. Mas, assim, eu acho que é desde o primeiro ano já que não é trabalhado isso. E o que acontece? A gente tem aquele problema que, na verdade, eu nem sabia, vocês que me contaram, e acho que foi até você, Pri, que não tem pessoas que falam sobre isso, simplesmente acontece assim, não tem capacitador, né, pelo jeito, Não, que ninguém fale. fala disso, só você fala essas coisas da área do cérebro, assim, colocando na educação. Eles falam no geral. Eles falam o campo lexical lá, sabe? Sim, campo Eles falam lexical é muito isso. raso, né? Não, eu tô dando um exemplo, por exemplo, eles falam no geral e as pessoas confundem. Eles confundem um negócio com tudo, na área toda, mas é tudo separado e diferente. Entendeu? Quando a gente É, entende que cada área é diferente uma da outra, que nem você sim, explica, a gente sabe o que sim. trabalhar quando a gente sabe. Agora, eles sabem só o geral, aí eles acham que tudo é a mesma coisa, aí ficam dando sempre as mesmas Ah, coisas. não. Não, não pode generalizar. Você tem que saber quando trabalhar o quê. Por isso que às vezes eu trago alguns exercícios para vocês entenderem, né, um pouquinho da coisa. Então aqui é importante porque esse campo lexical e o semântico, eles vão estar ligados ao entender, interpretar compreender e interpretar, que a gente viu lá no encontro anterior. Quando eu falo então de furto, roubo, latrocínio, eu fiz aí uma com cor gradiente, vocês vão ver que ele vai aumentando a intensidade, como se fosse uma seriação. Então, quando eu estou na compreensão, eu consigo diferenciar palavras que são próximas.
Sabe aquele trabalho com sinônimos, né, que a gente faz na escola? Às vezes a gente faz na escola trabalho com sinônimos e a criança vai procurar no dicionário, né, quando ela está maior, lá quarto, quinto ano, procure no dicionário a palavra tal. Tem aquela criança que ela vai copiar todos os significados. Por quê? Porque ela não entende que ela precisa compreender o texto e interpretar o contexto para poder chegar na explicação certa. Então, por exemplo, procure a palavra grama no dicionário e explique o significado no texto. Daí falou lá da grama do ouro. Daí a criança vai, copia. Grama é um tipo de mato. Significado 1. Significado 2. Grama é uma atribuição de peso. Então, ela não sabe relacionar que ela só precisa colocar atribuição de peso. Ela não precisa falar do mato, porque está falando da grama do ouro no texto. Então, isso vai fazer com que a criança entenda esses contextos aí, esse repertório semântico. Deixa eu colocá-la de volta. Eu coloquei assim porque a gente tem também. Aí a gente vai fazer umas ligações com o Patinco, né? Não sei quantos de vocês conseguiram ler, ou se todos leram, ou se um ou outro leu. Ou assistiu a série, que também é válido. Mas no Patinco a gente tem lá 3 atrizes diferentes fazendo a Sunjá, porque o livro trata aí de 4 gerações da família dela. Desde 1910, que começa com a história do pai dela, até 1980, que é quando ela tem ali os netos, né? Então são as 4 gerações. Gente, a pessoa é a mesma quando ela é criança e ela é idosa? Sim, os comportamentos, né? Então, tudo isso vai ser diferente. É a mesma coisa que vai acontecer com o campo semântico. Conforme o leitor vai entendendo mais o campo semântico, ele vai chegando em pontos diferentes de leitor, né? Então, o Paticô, ele traz muito isso. Ele é uma saga que vai fazer a mesma coisa que a gente tem que fazer com as crianças, né? É quase que uma saga a leitura. Nós precisamos criar uma identidade leitora. Então, qual tipo de livro essa criança gosta e por quê? Essas crianças, elas precisam entrar num estado de pertencimento. Então, a leitura não pode ser uma tarefa. Eles precisam entender que quando eles leem um livro, e compreendem esse livro, o livro começa a fazer parte deles, né? Então, esse pertencer é importante. E a gente precisa estimular a perseverança, que é a questão do insistir na leitura para que a criança chegue numa leitura automatizada e passe a compreender o que ela leu, né? Então, a saga do Pachinko, ela vai trazer uma busca de identidade, porque eles estão numa época de guerra, Coreia-Japão, né, mais ou menos. E eles buscam o tempo inteiro, eles são coreanos que foram para o Japão, né? Eles buscam o tempo inteiro pertencer àquele lugar. Mesmo os filhos, o filho, né, o Musazu lá que nasceu no Japão, ele não é aceito como japonês, porque ele é descendente de coreano, né? Então eles têm essa questão de xenofobia lá também. E a perseverança, então já que eu não vou conseguir sucesso por meio do pertencimento, como que eu posso ganhar na vida sendo um filho de coreano, né? Então essa saga vai trazer muito isso. E daí a gente tem a questão da transformação, que leva à maturidade do leitor, né? No caso aqui nas ligações que eu estou fazendo com o Pachinko. Então essa maturidade vai fazer com que a criança não consiga mais ler para reconhecer a leitura. Ela precisa ler para compreender. Alguém tem alguma coisa para falar, alguma coisa para colocar? Deixa eu ver no chat. Ah, tudo faz sentido. Estou aplicando as atividades em uma turma. Seguindo as orientações em apenas um mês, já começou a perceber resultados. Essa questão da leitura é bem delicada, porque a gente não tem
muitas atividades, né, que são assim. E daí aqui com as leituras eu quero atingir vocês como leitor um pouco mais maduro, né? Porque não adianta eu ensinar leitura se eu não passar por essa identidade, pertencimento, perseverança. Mas aí eu acho que pega a questão, falo por mim, que não estávamos preparados, agora eu estou me preparando mais, mas a maioria não está preparada nisso que você fala. Os professores que dão aula nem estão nessa parte aí, semântica. Não, a gente tem uma dificuldade muito grande com a parte semântica mesmo. Bom dia, meu áudio e vídeo não está funcionando lá no chat. Gostaria de saber se a nomeação automática, não sei. Por favor. Áudio não está funcionando, né, gente? Então vou ler para vocês enquanto eu escrevo. Saia e entre novamente, mas antes de entrar, habilite o áudio e o vídeo. Caso mesmo assim tenha problemas, por favor, entrar em contato com a Cirlei pelo WhatsApp, porque eu não consigo ajudar em aula, entendeu? Por isso que a gente tem a Cirlei, porque daí quando tem esses problemas, ela consegue ajudar. Toda vez que vocês entram em uma aula, sempre tem que ter alguém de fundo, né? Assim, uma pessoa para ajudar, porque não dá para eu saber dando aula e ajudando, sabe? Só se eu entrasse no computador da pessoa, assim, eu não consigo mesmo. O que você. Ah, eu ouço, mas não consigo falar. Ah, tá. Gostaria de saber se a nomeação automática rápida é apenas para verificar a velocidade do acesso ao léxico. Sim. Na verdade, a nomeação automática rápida, ela. Sabe quando você usa aqueles placebos, remédio, que não é remédio? Então, eu vou dar um remédio feito de açúcar para a pessoa e vou falar que é um antidepressivo. E daí a pessoa melhora, né? Então, a nomeação automática rápida é isso daí. Por quê? Porque eu não sei se aquela criança ela já automatizou somente aquela palavra. E se ela tem automatizado aquela palavra e ela não tem outras que eu não ofereci? Então, cria aí uma falsa sensação de leitura, né? Então, é só para ver a velocidade leitora, mas na verdade, pode ser que em lugar da velocidade leitora esteja avaliando a memória de longo prazo. Então, não é um teste muito confiável, na minha opinião, tá? Deixa eu ver aqui. Estou dando reforço este ano, 26 alunos primeiro ano, 10 segundo, 4 terceiro e 1 no primeiro. Muito difícil. A direção da escola quer que use somente PNLD, que pula muitas fases. O pior é que gestão quer resultados. Trabalho escola estadual. Então, gente, isso daí da escola pedir é uma coisa que eu sempre falo. Nos quase 15 anos que eu fiquei em escola pública, eles pediam, mas uma coisa é eles pedirem e outra é eu fazer. Por quê? Porque eu tinha autonomia de sala de aula, né? Então, eles pediram, ok. Vem reclamar que eu não fiz igual, eu falo, mas eu não entreguei resultado? Não era isso que você queria? Então, eu fiz do jeito que vocês pediram, não estava dando certo, eu mudei a estratégia pedagógica. Essa era a minha resposta, né? Então, tem uma distância abismal, assim, um abismo entre o que é pedido e o que você faz, né? Não que eu estou falando para vocês serem rebeldes, mas basta sim você continuar trabalhando como você acha. E se tiver que usar o livro didático, você usa de uma outra forma, não precisa usar exatamente como eles pedem, né?
Mesmo porque reforço não se usa PNLD, né? Vamos combinar. Porque o PNLD, ele é por série. Não é todas as séries de uma vez só. Nem faz sentido, né? Lembra, ó, aqui, ó, furto, roubo, latrocínio. Eu já vou lá pro chat de novo, só um minutinho. A gente tinha uma gradação. E na questão das rotas, a gente também tem uma gradação. No Brasil, a gente tem um problema muito grande, que as pessoas falam só de rota fonológica e rota lexical. Não sei se vocês já viram isso em algum lugar. Não é falado da rota semântica. Por quê? Porque eu acredito que a maioria das pessoas não chegue nesse entendimento, como a Priscila mesmo falou. A rota fonológica, ela é a primeira rota, que vai ser a rota da decodificação. Então, quando eu coloco em sílabas, ó, eu vou colocar as sílabas ali, vocês vão ler. Isso é rota fonológica. Ela pode ser assim ou pode ser assim, ó. Essa é a rota de decodificação do processo de reconhecimento, rota fonológica. Quando eu estou na rota lexical, é a leitura automática ou leitura global, né? Então, esse daqui é a nomeação automática rápida, que a colega falou aí, né? Então, a rota lexical é o que é acessado na nomeação automática, mas pode ser uma palavra de memória. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se é realmente uma leitura de rota lexical ou se a criança leu de memória. Porque se for de rota lexical, realmente ela automatizou. Se for de memória, ela só lembrou, mas não tem sentido para ela. E a rota semântica é quando eu atribuo sentido. A grama está alta, então eu já sei que é grama de mato. A grama do ouro está em alta, quer dizer que o valor, o preço do ouro, da grama do ouro, do peso dele, subiu, né? Então, essa é a rota semântica. Deixa eu ver lá o chat. Deixa eu tirar um pouco da tela, que às vezes cansa um pouco o olho, né? Ah, é aquela lá do município, né? É que tá escrito user, então eu não sei o nome, tá, gente? É que eles são vigiados pelo secretário, né? Então, bem, ele é vigiado. Assim, eu tinha gente da secretaria o tempo inteiro na minha sala, porque eles queriam saber o que eu fazia, que minha sala tinha resultado melhor, geralmente, né? Então, toda vez vinha alguém da secretaria, pode entrar? Pode. Daí ela entrava e falava, olha, eu já estou dando uma atividade extra, porque eu já dei o livro, então você chegou bem na hora da atividade extra. É bem assim, sabe? Ah lá, a Pri utiliza o livro como base para o conteúdo, entrego para os alunos, fazemos algumas páginas, mas aplico a atividade da Janaína e uso o caderno com mais frequência que o livro. Também ajuda a evitar que fiquem conversando durante a aula. O livro não ajuda na produção, o caderno sim, das atividades. Alguma outra pergunta, gente? Não sei se deu para entender, assim, eu estou tentando cavar bem essa rota fonológica, lexical e semântica, para vocês entenderem que são diferentes dentro do cérebro. Então, lá no cérebro, na rota fonológica, eu vou só decodificar. Na rota lexical, eu vou entrar aqui, eu acho que é no próximo slide, deixa eu colocar aqui, daí fica mais fácil. Então, como que eu alcanço, né, esse rota lexical, rota semântica? Ah, não, não é aqui, é no próximo. Que depois eu vou mostrar no cérebro de volta para vocês. Como que eu alcanço essa transformação de rota lexical em rota semântica? Para que a criança deixe de se preocupar em ler a palavra, seja decodificada ou global, e passe a ler com compreensão, um dos exercícios é a leitura piramidal, né? A leitura piramidal, ela ajuda a automatizar, mas eu particularmente fico um pouco preocupada de ficar dando atividades, fazendo atividades desse tipo na loja, porque eu tenho a impressão que alguns professores, sem esse conhecimento que vocês estão tendo aqui, têm uma tendência a usar sem moderação. E a leitura piramidal usada sem moderação,
ela vai fazer com que a criança faça só a memorização e não a leitura, né? Então, a gente tem lá no início da automatização, a gente pode usar essa leitura piramidal. E eu vou explicar para vocês o que que tem na neuroeducação por trás dela. Então, eu vou começar uma frase aqui que é falando do contexto do livro, né, do Pachinko, por isso que está com as flores de cerejeira aí. E daí vocês vão lendo por partes. Vocês vão notar que conforme eu chego no final, vocês automatizaram muito o começo. Tá quase uma coisa de memória. Vou colocar aqui, ó. Pus duas. Isso é leitura piramidal, com as crianças são frases assim mais simples, né? Então, o pato está o pato está na lagoa. É válido para a criança entender o que é automatizar, ou seja, para ela entender que ela precisa guardar na memória o que estava antes e acrescentar uma nova palavra, né? Então, quando eu dou a leitura piramidal para a criança, geralmente você pede para ela ler a primeira, depois você mostra a segunda linha, depois a terceira, e daí vai formando uma pirâmide até chegar na frase. O que que há por trás dessa leitura piramidal? A intenção é que o aluno reconheça, processo de reconhecimento, uma palavra por vez. Então, ela já leu sunja, na próxima ela já sabe que sunja está lá. Ela vai ler só o C. Sunja, C. Palavras já lidas geram automatização. Por quê? Porque ela vai começar a entender que ela precisa guardar a palavra que ela leu, né? Então, essa criança ela precisa entender que se ela memorizar a palavra, vai ficar mais fácil ela se preocupar com a leitura da próxima. Então, a carga cognitiva é bem menor, que é o que a gente faz ali no cérebro que eu mostrei no começo. A gente ativa o sincronismo automatização. Deixa eu tirar aqui que está atrapalhando. Para que a gente trabalhe com a memória de longo prazo, conhecimento léxico-semântico do vocabulário. Conforme a criança vai aumentando a leitura piramidal, ela vai entendendo melhor a frase e a intenção é que ela compreenda a frase inteira no final. Mas não dá para usar muito tempo essa atividade, ela é só um gatilho. Deixa eu ver. A atividade do Criando Parágrafos, a Priscila está falando. Está utilizando com o quarto e eles apresentam dificuldade, pois apresentam dificuldades na produção. O aluno repete e continua de acordo com as perguntas. Então, a produção é um pouquinho diferente da leitura, mas no caso da leitura, essa automatização ela consegue acontecer pela repetição, que não é parcialmente saudável, né? Essa leitura repetitiva vai facilitar o ritmo, então aqui eu já estou estipulando um pouquinho a fluência, porque quando ele vai ler lá, o pato está na lagoa. Lê tudo de uma vez. O pato está na lagoa. Então, esse ritmo de leitura, ele vai ser um pouquinho facilitado pela repetição leitora, né? Alguma pergunta? Nada? Janaína, aqui Oi. eu sou a Leivani, então, eu tô com um aluno do reforço, e Uhum. assim, vou postar só um pouquinho. E assim, eu tenho um aluno que ele não se apropriou ainda do alfabeto, né? Ele não consegue ler, assim, a dificuldade é muito grande, só que eu percebo que ele tenta adivinhar as palavras. Eu queria saber uma Sim, dica de como ajudar essa criança. ele tenta adivinhar as palavras. Tenta adivinhar.
Nesse caso, seria interessante ele apontar o dedo e ler. Daí, quando ele errar a sílaba que ele está lendo, você pede para ele, mas é isso que está escrito, né? Para ele poder entender que ele está lendo errado. Esse de adivinhar, gente, é a criança que não automatizou ainda. Ela faz muito isso, né? Porque é cansativo para ela ler. Certo. Um cansaço mental muito grande, né? Então, talvez, até se você apresentar aos poucos, em vez de você pedir para ler a palavra inteira, ele lê naquela rota fonológica. Então, você apresenta sílaba por sílaba a palavra e depois você pede para ler de uma vez. Certo. Obrigada. Imagina. Quando o aluno lê soletrando assim, por exemplo, casa, a, a ou silabando, casa, ou lê assim, C-A-S-A. É assim? Ah, ditando o nome das letras. Então, é porque ele não sabe fazer a junção, né? Então, eu não sei se a criança escreve letra cursiva, mas geralmente a letra cursiva já ajuda nessa parte. Não o som, é. Porque na letra cursiva a gente tem a ligadura, que a letra bastão não tem. E daí na letra cursiva ele começa a entender que as letras são conjuntos, esses conjuntos precisam ser lidos juntos. Aí, ó, não escreve cursiva. Engraçado, né, que eu já sei antes de fazer a pergunta. Eu acho que se você trabalhar a cursiva, ele vai ter um avanço bem grande nesse setor aí, porque a cursiva ela estimula a leitura, né? A gente tinha aquele mito que a cursiva era para coordenação motora, mas hoje já é super fato que é para a criança aprender a ler, né? Então, se não tem esse ingrediente na vida escolar dela, é porque faltou, e se faltou é porque ou ela vai silabar ou ela vai soletrar, né? Então, geralmente, quando é problemas assim, já de cara eu já acho que é alguma coisa da letra cursiva. Então, seria legal começar aí um trabalho com o aluno. E totalmente errado também, a gente ensinado como faz a letra cursiva, né? Eles soltam no meio, colocam letra maiúscula junto. Nossa, aí a gente tá ensinando agora a fazer certo, aí eu já tô percebendo também resultado. Eu faço tudo que você É, fala. muitas pessoas nem sabem escrever, né, letra cursiva, elas não se preocupam simplesmente com isso. Ah, do jeito que eu escrevo tá tudo certo, mas não é assim, né? Viu, no meu projeto, que todo professor tem que mandar todo mês, agora estão pedindo, né, no projeto lá, práticas boas ou boas práticas, eu coloquei lá, tem que ter os estudos da onde eu tirei as coisas, aí tá lá bem grande, a capacitadora Janaína Espolidório, material conto de fadas, tudo bonitinho, que eu tô usando o seu conto de fadas. Tá bem grande o seu nome lá, para eles saberem que é você. Que bom. Quem sabe, né? Eles se conscientizam aí que precisa capacitar as pessoas, né? Porque senão não rola. Alguma dúvida sobre a leitura piramidal? Não sei se alguém já faz, só não pode ficar muito tempo com a criança fazendo isso, que ela fica mal acostumada. Aí a gente falou até agora de repertório semântico, além dessa questão das gradações, né, a gente tem também o matrix de palavras. Matrix de palavras é aquela questão que a gente tem. Depois eu vou mostrar um pedacinho do exercício do livro, mas vai ter uma parte central, né? E daí a gente tem os prefixos e os sufixos, que é assim quando a criança aprende a montar palavras na leitura, né? Então, assim, ela já vê a raiz da palavra, ela já consegue entender o que quer dizer o sufixo, o prefixo. Isso é bem legal. E daí eu coloquei aí para vocês uma máquina de pachinko, né? Elas são variadas, a gente tem com imagens, com símbolos, com números. E a gente vai fazer aqui um cross, né? Um cross com um livro também. Alguém chegou à conclusão por que que o livro se chama Pachinko? Pessoa que tem medo, né, de responder. Que não sabe o que eu pensei aqui.
Eu coloquei 3 respostas, gente. Se a pessoa que leu Pachinko for um leitor iniciante, ele entendeu a pergunta. Então, ele vai responder assim: porque Mozazu, que é o filho da Sunja, ou Sonja, depende da tradução, trabalha nos salões de Pachinko. Então, a pessoa atribui o nome do livro a como eles fizeram fortuna na Coreia, no Japão. Né? Então, essa é a atribuição. Ele recebeu esse nome porque quase lá no fim do livro eu descobri que o filho dela trabalhava no salão de Pachinko. Essa é uma resposta superficial. É de quem entendeu o livro. Resposta de quem compreendeu o livro. Porque é um símbolo dos imigrantes coreanos no Japão. Porque o Pachinko, ele representa a ascensão dos imigrantes coreanos quando eles estiveram lá no Japão naquela época do livro. Então, historicamente, ele é um símbolo. Essa é uma resposta do compreender, que ela já está melhorando, né? E quem realmente interpretou o livro vai falar que representa uma metáfora sobre as condições incertas dos personagens, porque o Pachinko é um jogo de azar, então você imigrar para um outro país sem ser aceito, sem ter dinheiro, sem ter recursos, sem ter família, é que nem um jogo de azar, pode dar certo ou pode não dar. Então, por isso que se associa ao nome Pachinko. E também traz o objeto que promovia a ascensão social dos imigrantes. Então, ele é como um trampolim social para eles, né? Então, a gente tem o entender, o compreender e o interpretar. Vejam quantas ligações. Entender é fonológico, compreender é lexical e interpretar é semântico. Alguma pergunta? Acho que todo mundo já viu em alguma parte da vida, né? A pergunta por que o texto recebeu esse título? Pela resposta do aluno, vocês vão ver se ele entende, compreende ou interpreta. Essa é um outro exercício de leitura que eu estou propondo aqui. Nenhuma dúvida, gente? Não. Tá culminando, a gente tá culminando. Na matrix de palavras vai acontecer exatamente isso. Se eu consigo compreender como as palavras são formadas, eu vou passar do entender para o compreender e mais tarde para o interpretar, que é o exercício que eu coloquei lá no livro. Então, eu tenho o prefixo a, des e em, a raiz, que é o pedre, quer dizer, o prefixo a, des e em, a raiz pedre, e o sufixo eiro, isco, ego, egoso, ejar, amento, edrar, a. Eu acho que daí vocês conseguiram formar algumas palavras, né? Que nem apedrejar ou pedrisco. Não sei se alguém formou outra aí quando estava lendo o livro. Empedramento, despredrar, pedra, pedreiro, pedrisco, pedregoso. Então a gente tem assim várias despedra, várias variações. Então essas variáveis, essas variações, elas vão fazer com que o leitor vá ficando cada vez mais apurado. Porque se é aquele leitor que só silabeia, ou aquele leitor que ainda não automatizou, ele não consegue fazer essas ligações de cara, né? Então, assim, logo que você vê, você já sabe o que que é. Alguma pergunta de Matrix? Parece sopa de letras, né? Mas é assim, um pouquinho diferente, que eu trabalho com as partes. E daí a gente tem o mecanismo do português. Esse daqui eu não tenho muito o que falar, mas eu coloquei lá algumas atividades. Daí eu preciso um pouquinho da participação de vocês nesse. Vai depender de quanto o professor sabe de língua portuguesa.
Então, essa é a realidade. Se o pedagogo que está lá não tem muitos conhecimentos de português, ele não tem como trabalhar esse mecanismo. Uma coisa que fica muito evidente são os tempos verbais, que eu nem coloquei, acho que lá no livro. Eu não vou conseguir lembrar o errado, tá? Mas eu tenho visto muitos jornalistas, comentaristas falando errado os condicionais. Então, se eu tivesse, fala se eu tiver, sabe? Umas coisas assim, bem esdrúxulas. E daí você vê que a pessoa não tem esse mecanismo do português, não domina as regras da língua portuguesa nem na oralidade. Então, na leitura, é uma oportunidade de trabalhar isso, pedindo que a criança. Você quer saber se a criança compreendeu? Pede para ela acrescentar um aposto, por exemplo. Vou explicar como eu explicaria para uma criança, tá? Gente, aqui a gente tem aqui a Aninha. Eu quero saber quem é a Aninha e eu vou explicar depois do nome dela. Então, esse é meu exemplo. Eu tenho lá essa frase. Aninha comprou um vestido novo. Eu quero saber quem é a Aninha. Então, eu quero que vocês leiam as frases seguintes e acrescentem a explicação, que é o aposto. Não preciso contar para eles que é um aposto. Aninha, que é minha vizinha, comprou um vestido novo. Ou Aninha, minha prima, comprou um vestido novo. Acho que deu para entender, né? A gente coloca a explicação logo depois da pessoa. Isso na escrita vai ficar entre vírgulas, porque eu paro para dar explicação. E daí isso também vai ficar muito nítido na hora da leitura, porque a criança vai ter que ler. Aninha vai ter que pensar quem ela é, então ela vai dar uma pausa. Minha prima, e daí ela continua. Comprou um vestido novo. Então eu vou colocar um aqui, eu vou pedir a gentileza de alguém ajudar. O homem, dono do carro. Logo notou o problema do carro. Isso. Alguém tem algum diferente? Vou falar de novo. Fala. É, não, borracheiro não. Mecânico? Isso, mecânico, isso. Então daí ficaria o homem. Não, É, não vai. não, fica bom, é que eu tô pensando mais bonitinho. O homem, bom mecânico que é, logo notou o problema do carro. Ah, muito bem. Então eu dou essa explicação que é um aposto em língua portuguesa. Só que na hora da criança ler, ela vai fazer isso sem ter consciência que é um aposto. Mas eu já estou ensinando isso de um modo meio fantasioso. Mais um aqui, ó. Vejam que vai aumentando. Eu posso atribuir uma qualidade. Pode falar, Pri. É, eu ia falar que ele veio visitar a sua irmã mais velha, então, Como eu posso caracterizar ele para a pessoa que eu estou lendo saber quem ele é? atencioso? Não, né? Pode ser o senhor Dimas, que é muito Preocupado. atencioso, que é muito preocupado, chegou ontem para visitar sua irmã mais velha. Aí eles fogem um pouquinho do aposto, mas está ainda dentro da proposta. Poderia ser assim, ó, o senhor Dimas, aquele com o chapéu, chegou ontem Ah. para visitar sua irmã mais velha. É porque você fica usando muito adjetivo, daí foge, né? Da atividade. Do Isso. oposto. Ah, tá. E o último. Esse daqui é mais legal, porque ele tem duas pessoas, então eu tenho que caracterizar duas pessoas. Por exemplo, a moça
com o vestido vermelho, elogiou o restaurante. Ou se não, a moça, que é cozinheira, elogiou o restaurante. A moça chefe renomada, E isso tá ficando melhor, tá vendo? Elogiou o restaurante. Enquanto que o homem velho chato, tô brincando. acabou criticando. Enquanto o homem, de simples paladar, que às vezes a pessoa não gosta de coisa muito assim, né? Acabou criticando. É. Então, vejam, dá para a gente pedir para a criança acrescentar coisas na leitura. Ela só vai conseguir acrescentar se ela entendeu, compreendendo o que ela leu. Se a criança lê silabando, só lê por ler, só lê por ser uma tarefa, ela não vai conseguir fazer isso. Porque primeiro ela precisa ler em voz, em silêncio, entender a oração, a frase aí, e daí depois ela vai conseguir acrescentar na leitura. Então, aquela do parágrafo é muito boa, porque você coloca as perguntas, você já coloca a primeira coisa, né? O que é, o do sujeito. Aí você Sim, colocou a girafa alta. Aí é, depois, o que ela faz? Daí a criança repete, a girafa alta come na árvore, não sei, come. Aí é. depois, aonde que ela come? Daí a criança tem que repetir e pensar no lugar que Isso. ela... É muito Só boa. que é a única coisa que é da escrita, né? E aqui a gente está na leitura, quando você vai acrescentando informações. É a mesma coisa, só que É, mas com faz a criança exercícios pensar. diferentes. Mas Faz, isso, faz a criança pensar e quem não escreve muito, assim, tem que pensar mais, sabe? Fica pensando, vai fazendo, acho que raciocínio, sei lá. sim. Então, essa é uma atividade de leitura que não é muito dada na escola. Uma outra que a gente pode dar para mecanismo de português é o que falta nas frases. Então, eu dou a frase e a criança tem que completar. Eu só dou uma parte dela. É, você faz Pode falar. na cama, O né? gato Gato pulou pulou na na cama. cama. Perfeito. Aqui, ó, a palavra faltante, ela não tá no final. Então a criança tem que prestar mais atenção. Chinelo no vinho. Papai comprou um chinelo novinho. Se a criança não compreendeu, ela não consegue completar. Mas, viu, mas hoje em dia as crianças não estão compreendendo nada, viu? Nada. Nem o que tá na cara. Verdade. Mas, ó, É dá para dar. verdade. Vejam que vai aumentando a dificuldade aqui, né? Então eu posso começar com o gato pulou na, todos esses curtinhos e no final, e daí eu vou mudando, né? É que aqui eu preciso fazer tudo ao mesmo tempo. Então, Janaína, eu concordo com a colega que falou. As crianças não estão entendendo mais nada. Eu vejo também lá no meu reforço, né? Que eu Aham, tenho que falar muitas vezes com as crianças, assim, a mesma coisa, diversas vezes. E assim, lá onde eu trabalho, eles querem que a gente faça dupla produtiva, faça sim, grupos. Só que é muito difícil porque eu tô com uma turma que tem muitas dificuldades, né? Que está abaixo do sim, básico. E não tem como, muitas vezes eu coloco a dupla, coloco um lá que é pré-silábico, com silábico, né, com valor, mas um tem tanta dificuldade quanto. E eles, na gestão, né, eles querem que a gente coloque eles juntos para um ajudar o outro, mas, primeiro, que tem criança que não quer ajuda, e segundo, tem. e um não consegue tirar a dúvida do outro. Então, fica muito difícil, a gente fica sobrecarregada. Porque na verdade eles não ensinaram, né, como trabalhar com dupla produtiva, que esse é um outro assunto. Que a dupla produtiva tem um jeito de trabalhar com eles. Você tem que atribuir tarefas a eles, não assim que vai deixar solto. Então, qual que é o dever do aluno A e qual que é o dever do aluno B na dupla? Tem que ficar bem claro para eles, senão eles não conseguem mesmo fazer. Certo, compreendi. É.
Que é igual a gente, né? Assim, muitas pessoas, se você não falar, ó, precisa fazer isso, a pessoa às vezes não faz, né? Então o aluno é igual. Uhum. Essa próxima oração aí, ela tá faltando um verbinho. Eu tirei o verbinho de quando eu pensei, não sei se alguém descobriu. Andar pela rua mais movimentada? Ó, Juliana preferiu ir pela rua que mais movimentada. O que que falta? Está. Estava. Isso, estava. Tem alguns que assim, dá pra, que nem o gato pulou na, pode ser várias opções. Esse da Juliana não tem muito o que mudar do que eu pensei, né? Porque eu tirei uma parte crucial aí da. E a última. Está fácil, hein? Exercícios. Isso. Minha médica sugeriu fazer mais exercícios físicos. Falta a palavra exercícios. Isso aí eu passo. É um saco mesmo. Gente, alguma dúvida de mecanismo de português ou de repertório de semântica? Não? A gente passou por vários livros, né? A gente está agora na Coreia. Na Coreia, eles têm, a maioria dos livros deles falam ou de identidade nacional e recuperação de memória, porque eles se preocupam muito com isso. Eles sofreram demais com o Japão, na época aí, principalmente da Segunda Guerra, e naquela guerra que eles tiveram entre eles. E eles tentam recuperar a memória para dizer que eles são um povo independente, né? Principalmente a Coreia do Sul, né? Porque a Coreia do Norte é outro esquema. Mas eles também trabalham com o tema taoísmo, confucionismo e budismo, que é muito religioso deles. Eles vão muito para essas questões. Um livro muito famoso coreano, recente, que o Pachinko também é recente, né? Tem uns 4, 5 anos. Mas esse é mais recente ainda, é o Bem-vindos à Livraria Yunandong. Esse daí foi lançado, acho que o ano passado, retrasado, e ele é sucesso mundial. Primeiro livro da escritora, e ela trabalha primeiro com o taoísmo e depois com o budismo, né? Para quem não sabe aí a diferença. Eu não sei também falar muito assim, mas o taoísmo trabalha muito com questão de harmonização da pessoa e o budismo com a evolução. Então a história é de uma moça que ela larga tudo para abrir uma livraria. E daí cada cliente que ela vai recebendo, ela vai se tornando uma outra pessoa. Então essa evolução é do budismo e o taoísmo é o equilíbrio que ela busca entre a vida pessoal e a profissional, largando o que ela fazia para se tornar a dona da livraria. Então é um livro bem bacaninha aí também. Esse é bem levinho a leitura. Não é igual o Pachinko, né? Que é uma saga inteira. E para continuar, a gente vai para o repertório de gêneros e para o propósito do leitor. Né? O propósito do leitor é um pouquinho mais complicado para mim. Para eu escrever foi difícil, mas tem lá uma história bem legal que acontece no Reino Unido, é uma história verídica de um menino que ele achava que ele não sabia ler, então talvez seja a parte preferida minha desse trecho aí. E daí a gente vai ter também quadros de gêneros, é uma parte bem legal do livro que eu escrevi. Nosso próximo livro é do Galeano. Galeano é um autor uruguaio que escreveu o livro dos Abraços. O livro dos Abraços, ele vai trazer, eu trouxe aqui um dos textos. O que que acontece? Vou pegar aqui o meu. Eu comprei a edição de bolso, R$ 30, gente. Ele é bem. Você acha até por menos se for usado. Esse aqui é novinho da Amazon. E ele tem um monte de textos, um monte, mas são todos textos que não passam de 2 páginas. Escritor uruguaio não foge de política nunca, nem quando ele está escrevendo ficção, tá? No caso do Galeano, que ele é um escritor muito premiado, se chama o livro dos abraços, mas não tem nada a ver com abraço, tá? Esse livro aqui, ele é uma viagem pela América Latina. Então, ele traz fatos históricos por um viés do escritor. Então, ele vai acrescentar alguns detalhes que não existem. Mas é muito legal porque cada vez que você lê um deles, por menor que seja, olha o tamanho desse texto aqui, olha. Não sei se dá para vocês verem.
texto tem 7 linhas. Ele tem 7 linhas e faz você pensar 1 hora do que ele escreveu. Então, é muito legal, assim. Esse aqui chama A Uva e o Vinho, né? Então, ele fala lá. Um homem dos vinhedos falou, em agonia, junto ao ouvido de Marcela. Antes de morrer, revelou a ela o segredo. A uva, sussurrou, é feita de vinho. Marcela Pérez Silva me contou isso e eu pensei, se a uva é feita de vinho, talvez a gente seja as palavras que contam que a gente é. Então, talvez a gente não seja quem a gente pensa, mas sim quem os outros acham que a gente é. Né? Então, ele traz assim uma visão muito interessante das coisas que ele passou, ou das notícias que ele viu. E daí eu trouxe uma aqui que é uma das minhas favoritas. Cada um ele dá um título diferente também. Peraí que tá atrapalhando. A linguagem da arte, ó. Chinolope vendia jornais e engraxava sapatos em Havana, Cuba. Para deixar de ser pobre, foi-se embora para Nova York. E lá, alguém deu de presente a ele uma máquina de fotografia. Chinolope nunca tinha segurado uma câmera nas mãos, mas disseram a ele que era fácil. Você olha por aqui e aperta ali. E ele começou a andar pelas ruas. Tinha andado pouco quando escutou tiros e se meteu num barbeiro. Levantou a câmera e olhou por aqui e apertou ali. Na barbearia tinham baleado o gangster Joey Anastasia, que estava fazendo a barba. E aquela foi a primeira foto da vida profissional de Chinolope. Pagaram uma fortuna por ela. A foto era uma façanha. Chinolope tinha conseguido fotografar a morte. A morte estava ali. Não no morto, nem no matador. A morte estava na cara do barbeiro que a viu. Então ele conseguiu pegar a expressão do barbeiro na hora que ele viu o cara sendo morto na frente dele, né? Então ele consegue ver em pequenas coisas, coisas que a gente não enxerga geralmente. E esse é um livro que ele está catalogado, pelo menos lá na Amazon, como infanto-juvenil. Então, ele é um livro que dá para vocês levarem em sala de aula e ler para as crianças alguns dos textos, nem todos. Ah, sim. Como eu falei, ele é baseado em fatos reais. Lógico que o cara não estava lá, mas realmente o Anastasia foi morto numa barbearia em Nova York. Ele era um gangster que faleceu em 1957, homicídio. Não consegui encontrar essa foto do Galeano, né, do escritor, que ela não existe. Ele criou um fato dentro de um fato histórico para poder contar a história pela visão dele, né? Então essa daí é uma foto que apareceu no jornal na época do gangster morto, que não se chama Joey Anastasia, ele chama Albert Anastasia. Então ele mistura fatos que aconteceram com coisas que ele pensa. Então ele vai falar do Chile, ele vai falar do Brasil, ele vai falar da Colômbia, ele vai falar do Peru. Cada hora ele fala de um país da Latinoamérica. E ele consegue trazer a cultura e consegue trazer um olhar próprio dele, assim, bem leve sobre o que aconteceu. Né? Aqui no caso é um homicídio, mas tem outros textos que não são. Tem um que chama Função do Leitor, que é maravilhoso. Né? Super curtinho também. Então, esse aqui é o nosso próximo livro para a gente poder trabalhar com repertório de gêneros e propósito leitor, porque aqui mostra muito o propósito leitor do Galeano enquanto escritor. Então, ele faz o leitor se tornar um leitor. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Nada, gente. Então tá bem. Esse aqui, como eu falei, é o livrinho de bolso. Tenho também o livro grande, se vocês preferirem, mas eu gosto dos de bolso também, né? Que eles são integrais, geralmente. Está ainda processando a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí,
né? Que a gente entra num outro patamar de leitura e vai ficar um pouquinho mais profundo quando chegar a influência. Mas por enquanto na compreensão é isso. O próximo encontro, eu vou pedir só um favor para vocês, a gente entrar às 9 horas em vez de 9h30. Não sei se dá para todos, né? Eu acho que até dá, até melhor, né? Porque eu vou participar de um evento, né, em São Paulo, perto da hora do almoço, então eu tenho que correr. Mas daí eu volto a falar para vocês. Como ficar gravado também, tranquilo, né? Espero que vocês tenham gostado. Até nosso próximo encontro. E bom livro dos abraços aí para vocês, que isso é bem interessante, porque dá para usar com as crianças também, né? Até mais. Até, obrigada. Até.